Thomas, a bateria não dura muito, depois nós vamos trocar. Mas os estados pequenos têm medo do federalismo, não é mesmo? Não, na verdade, veja, eu já viajei algumas vezes no Norte e no Nordeste, né? E a aceitação, inclusive o próprio movimento federalista, ele é razoavelmente mais forte do que aqui no Sul, né? Mas como assim? As pessoas querem se livrar dos seus coronéis, sabe? Eles querem se livrar desses intermediários entre os seus respectivos estados com Brasília, porque esses recursos que vão para lá vão para a mão desses políticos, coronéis e gente que tem poder e concentra o poder nos seus respectivos estados. E sabe para onde é que vai esse dinheiro? Para o mercado financeiro em São Paulo, né? Ou para fora, sabe? E a outra parte pegam junto para fazer frentes de trabalho, vender água ou entregar água em troca de voto, essas coisas. Então as pessoas, elas querem realmente solução, elas não são tão estúpidas. Lembre-se que os maiores artistas, compositores, poetas, escritores são norte e nordestinos. Os maiores políticos, os melhores oradores são norte e nordestinos. Então não é uma terra de estúpidos. E tem mais um detalhe ainda. Todo o sistema tributário que existe aqui no Sul e no Sudeste, existe lá também. Lá também tem ICMS, lá também tem IPI, lá também tem SSLL, seja lá o que for. Lá também tem os 70, 75 tipos de impostos, taxas e tributos. Eu escrevi um artigo um tempo atrás, foi publicado em algumas revistas nacionais, falando de uma cidadezinha que eu não me lembro mais o nome, lá do Acre. E essa cidade arrecadou em 2012 480 mil reais, tão pequena, né? 480 mil reais em impostos por toda a cidade. 75% disso, fazendo uma conta grosseira, foi para Brasília, né? Dentro do impostômetro, né, do IBPT e de um outro site que eu não me recordo agora mais, mas que mostra claramente as tabelas de repasses da União para os municípios de acordo com o Fundo de Participação dos Municípios, e esses dados estão disponíveis no Ministério da Fazenda. Foi possível perceber que essa cidadezinha, ela recebeu todo o dinheiro de volta, sabe? Ou seja, o que ela repassou em tributos recolhidos na cidade pelo sistema tributário que manda automaticamente para Brasília, esses tributos voltaram para a cidade. Aí a pergunta que surge, peraí, mas se voltaram, por que tinha que sair? Né? Não precisava ter saído. Um outro problema, as cidades têm partidos políticos. Nós estamos fundando um partido político. Eu digo o seguinte: as cidades não precisam de partidos políticos, as cidades precisam de gestores, as cidades precisam de autonomia para poder escolher os seus vereadores, se esses vereadores, quanto é que eles vão ter de salário e se vão ter salário. Precisam ter autonomia para ter a possibilidade de contratar um administrador urbano ou eleger um prefeito. Nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar do mundo, até na França, não tem essa história de partidos no poder municipal. Tem que acabar com esse negócio, sabe? Os candidatos políticos, etc., que atuarem na cidade, administradores, podem até estar ligados a um partido político. Não tem problema nenhum. O prefeito de Nova York, ele recebeu a votação para ele, mas ele é ligado a um dos partidos lá, não sei se é republicano ou democrata, ou libertário, ou constitucionalista, sei lá. Mas o partido em si, ele pode até ajudar a candidatura, mas ele não faz parte da composição, não existe coligações. Imagina 15, 20 partidos coligados para eleger um prefeito. Meu Deus, isso é uma coisa de maluco, sabe? Não tem coisa parecida em lugar nenhum do planeta, né? Então é preciso mudar essas coisas, dar autonomia para a cidade poder fazer isso.
Mais uma coisa importante para dizer: existem alguns estados, como Roraima, talvez o Acre, né, talvez o Amapá, talvez boa parte do Amazonas. Eu digo talvez porque é muita arrogância a gente afirmar coisas sem conhecer completamente, sem ter um conhecimento amplo, geral e restrito, né, de cada situação, vivendo no local, e são as pessoas que têm que decidir isso. Nós acreditamos que esses estados citados deveriam voltar à condição de território federal. Por quê? Porque quando um estado não tem condição de sua sobrevivência, de sua própria sobrevivência, sua autonomia, então ele tem que ser tutelado pela federação, na qualidade de território federal, até que tenha condição de caminhar com suas próprias pernas. É o caso do Alasca, que foi território até poucos anos atrás e agora virou estado, né? Por quê? Porque ele já conseguiu a sua autonomia financeira, conseguiu sua maioridade, né? Então agora pode sair de casa e viver sozinho. Não sair da federação, mas, né, ter a sua maioridade, ter a sua autonomia normal, né? Como um estado de verdade, sabe? Então essa é a forma como nós enxergamos a federação. Então nós vamos ter provavelmente aí entre 3 e 5 estados tutelados como territórios federais pela federação, e não tem problema nenhum. Na prática isso já acontece, porque o dinheiro vai para lá, só que a maneira como isso acontece, com a politicagem, com o sistema político, o sistema tributário, a burocracia e tudo mais, que só beneficia os corruptos, que só beneficia quem tem o domínio dessa situação toda, é que propicia a manutenção desses problemas todos. Então, nós precisamos dar um choque federativo para que esses estados também, mesmo na qualidade de territórios, possam se desenvolver realmente de forma fantástica e sustentável, né? Porque nós estamos falando de Amazônia, né? Obrigado, Thomas. Ora, obrigado a você. Parabéns, o partido está ganhando uma consistência intelectual graças à sua liderança. Parabéns. Muito obrigado.